Romanos 8, versículo 28, diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí, tudo bem? Seja bem-vindo à segunda jornada espiritual para adolescentes. Nós estamos no ano de 2013 e neste ano nós estudaremos um tema muito interessante que é intitulado Como Deus transforma a gente como a gente. Estudaremos histórias interessantes de homens e mulheres que tiveram a vida comum transformada em algo realmente extraordinário. Então seja bem-vindo e esteja conosco nos próximos 30 dias. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito você. Sabe, quando nós estamos passando por problemas, é difícil vermos sentido no versículo bíblico que nós acabamos de ler, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós não temos a capacidade de ver a nossa história em seu sentido mais amplo, e por não sabermos nada sobre o nosso futuro, muitas vezes questionamos a cena atual do filme de nossa vida, como se aquilo fosse algo que jamais poderia contribuir para algum bem nas cenas seguintes da nossa história. Eu mesmo já passei por situações assim. Olhando para alguns dos meus sofrimentos, não vi absolutamente nenhum fio de luz no futuro. Nada. Só escuridão e fracasso. E aí a grande pergunta: por que é que Deus permitiu isso? Afinal, Deus não é amor? Deus não é misericórdia? Mas sabe, quando o tempo passava, eu podia ver depois que aquela peça não poderia faltar no quebra-cabeça de minha vida. Era exatamente o que precisava acontecer para que Deus fizesse realmente algo grande por mim e em mim. A Bíblia está repleta de histórias assim. Tudo parece dar errado, nenhuma esperança e, de repente, sucesso absoluto. O relato da vida de José é um fascinante exemplo de um garoto comum que, depois de muitas lutas, tornou-se um governador extraordinário. José era um menino pacato que residia em Canaã. Obediente ao seu pai, cuidava das ovelhas de sua numerosa família. Era meigo e tudo contribuía para que o pai tivesse por ele um amor todo especial. Assim como qualquer garoto, José sonhava, tinha perspectivas, tinha sonhos altos. E por isso ele era invejado pelos seus irmãos que viam nele uma ameaça. E por isso ele acabou sendo apunhalado pelas costas. Os seus irmãos o venderam para ser escravo num místico e tenebroso mundo, o Egito. Agora, analise esse paradoxo comigo. O bondoso José foi odiado pelos irmãos, vendido como escravo, agora estava distante do seu amado pai. Ele viveu uma saga das mais angustiantes narradas na Bíblia. Pergunte para José nesse momento: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus? Parece que não, mas apenas parece. Espere um pouco mais para dar a resposta. José era uma pessoa nobre de caráter. A sua vida é uma das poucas relatadas na Bíblia em que não há registro de fraquezas. Ele não foi deixado à mercê de qualquer senhor no Egito. Pelo contrário, passou pela peneira de um líder egípcio chamado Potifar, muito exigente em suas escolhas de empregados. Parece que as coisas iam finalmente melhorar, não é? Parece que sim, mas apenas parece. Porque a mulher de seu patrão estava disposta a cometer adultério com um jovem temente a Deus. Assédio sexual é crime. Infelizmente, a precária justiça humana é falível e o inocente José foi considerado culpado injustamente. Estaca zero? Parece que sim, mas apenas parece. Tudo faz parte de um plano. São necessárias todas as peças do quebra-cabeça, inclusive essa. Preso no cadeião egípcio, José se lembrava dos tempos em que era livre. Mas nem isso foi capaz de apagar a sensação de que ele era alguém muito especial para Deus. Ali, José fez amizades, testemunhou para os pagãos, tornou-se homem de confiança do carcereiro e mais, tornou-se intérprete de sonhos. E nós sabemos a história. Ele interpretou 2 sonhos que indiretamente contribuíram para a sua saída da penitenciária. Faraó, o poderoso chefão egípcio, também teve sonhos. Seus sonhos eram significativos, ele sabia disso, mas a falta de interpretação quase o deixava louco. Faraó então foi lembrado por um de seus servos, que tivera o seu sonho interpretado na prisão, que um jovem servidor do Deus vivo poderia perfeitamente dar a ele a solução do problema. E assim foi.
José interpretou o sonho do faraó e isso salvaria o país de uma grande fome. Sua sabedoria e fidelidade o levaram ao segundo cargo mais importante do Egito, o de governador. Um extraordinário governador. Para refletir hoje, entenda uma coisa: inveja dos irmãos, traição e venda como escravo ao Egito, injustiça na casa de Potifar e prisão. Se faltasse uma única peça neste quebra-cabeça, Deus não poderia ter cumprido o seu propósito na vida de José. Que tal se você tentar enxergar em seus momentos difíceis o propósito de Deus em tornar a sua vida algo realmente extraordinário? Espere até que Deus escreva toda a sua história.